A Grécia Antiga foi o berço de histórias que desafiam o tempo, deuses, monstros e heróis que moldaram o imaginário do mundo. Entre eles, nenhum foi tão lendário quanto Hércules, o filho de Zeus. Hoje, vamos reviver seus 12 trabalhos, uma jornada de força, redenção e glória. Antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vem comigo nessa aventura épica. No coração da Grécia Antiga, onde os homens temiam os deuses e os monstros espreitavam nas sombras das florestas, nasceu um herói destinado à lenda. Seu nome, Hércules. Filho de Zeus com a mortal Alcmena, Hércules possuía uma força além da compreensão humana, mas nem mesmo sua origem divina o salvou da tragédia. Hera, a esposa de Zeus, odiava o herói desde o nascimento. Ela não suportava as traições do marido, e Hércules era o lembrete mais poderoso de uma delas. Enlouquecido por Hera, Hércules cometeu um crime terrível. Matou a própria esposa e os filhos. Quando recuperou a sanidade, tomado pelo remorso, buscou redenção. Foi então até o oráculo de Delfos, onde a sacerdotisa de Apolo, a Pítia, transmitiu-lhe a vontade dos deuses. Ele deveria se colocar a serviço de seu primo, o rei Euristeu de Micenas. Este, por ordem divina, impôs-lhe 10 tarefas, aparentemente impossíveis. A primeira, derrotar uma besta que nenhum homem ousava enfrentar. Nas colinas da região de Nemeia, um leão gigantesco aterrorizava vilas inteiras. Nada era capaz de feri-lo. Lanças quebravam, espadas ricocheteavam como se batessem contra a pedra. Diziam que a criatura era filha dos monstros Tifão e Equidna, enviada por Hera para destruir. Hércules seguiu em direção ao covil da fera. Sabia que não enfrentaria um leão comum, mas uma força sobrenatural. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua juba dourada parecia feita de bronze. No início, Hércules tentou enfrentá-lo com arco e flechas, mas os projéteis simplesmente se desviavam. Atirou sua espada, inútil. Arremessou sua clava de madeira, nada. Então, tomou uma decisão ousada. Enfrentaria o monstro com as próprias mãos. Dentro de uma caverna escura, onde só se ouvia o rosnar do leão e os passos do herói, a luta se tornou brutal. Hércules agarrou a criatura pela garganta e, com um esforço sobre-humano, apertou com tamanha força que finalmente tirou-lhe o fôlego. O leão tombou, vencido, pela força e coragem de um semideus. Mas o desafio não terminava ali. Hércules precisava levar a pele da criatura como prova de sua vitória. Nenhuma lâmina era capaz de cortá-la, até que Atena, disfarçada de velha, sussurrou-lhe o segredo. Use as próprias garras da fera. Com elas, Hércules removeu a pele impenetrável e passou a usá-la como capa, tornando-se ainda mais temido. Sua cabeça agora era protegida pela mandíbula do leão como um elmo. Esse foi apenas o primeiro desafio de Hércules. Mas o rei Euristeu, apavorado com sua força, já preparava algo ainda mais terrível. Enfrentar a temida Hidra nos pântanos de Lerna. Ali vivia a Hidra, um monstro de várias cabeças, criado por Hera séculos antes para guardar um antigo caminho ao submundo. Seu hálito era puro veneno. Diziam que cada cabeça cortada renascia em dobro. Hera, ainda consumida pelo ódio a Hércules, via agora no confronto a chance perfeita de eliminar o herói que a desafiava. O rei Euristeu, obedecendo ao oráculo, ordenou: derrote a Hidra de Lerna e traga-me uma prova de tua vitória. Vestindo a pele impenetrável do leão como armadura, Hércules partiu. Ao seu lado seguia Iolau, sobrinho do herói e aprendiz nos templos de Atena, onde aprendera táticas de guerra e o uso do fogo sagrado. Os pântanos exalavam um nevoeiro tóxico, o solo cedia sob cada passo. Ali, silêncio era sinal de morte, um rugido gutural rasgou o ar. A Hidra emergiu das águas turvas, 9 cabeças serpenteavam, sibilando ódio. Hércules ergueu sua clava e golpeou, uma cabeça voou. 2 cresceram no lugar. O herói percebeu que a força bruta não bastaria. Furiosa com a astúcia de Hércules, Hera convocou então Carcinos, o caranguejo colossal que guardava a margem do pântano. Suas pinças retiniam como lâminas. Quando ele investiu contra os calcanhares do herói, Hércules o esmagou com um único golpe de calcanhar.
rachando sua carapaça como cerâmica. Então Iolau, lembrando-se dos ensinamentos de Atena, ateou fogo a galhos resinosos, transformando-os em tochas ardentes. A cada vez que Hércules decepava uma cabeça, Iolau cauterizava o coto em brasa. Assim, o monstro não podia regenerar-se. Restou apenas a cabeça imortal, venenosa como 1000 cobras. Antes da jornada, Atena havia presenteado Hércules com uma espada de ouro, forjada pelos Ciclopes. Com ela, ele decepou a cabeça num só golpe. Para impedir que voltasse à vida, enterrou-a sob uma rocha colossal nas profundezas da estrada que levava a Lerna. Depois, mergulhou suas flechas no sangue negro da Hidra, conferindo-lhes um veneno que nenhum mortal poderia suportar. Embora derrotado o monstro, Euristeu desdenhou. Te ajudaram, tua vitória não conta por completo. Assim, impôs-lhe tarefas extras no futuro. Mas por ora, Hércules, acompanhado por Iolau, partiu vitorioso. Seus feitos ecoavam pelos templos e tavernas da Hélade. Após enfrentar monstros de garras e presas, Hércules recebeu uma missão bem diferente. O rei Euristeu, desejando humilhá-lo, ordenou: traga-me viva a corça de Cerineia, intocada desde os tempos dos deuses. A criatura era sagrada para Ártemis, deusa da caça. Seu pelo brilhava como ouro, e os chifres tinham o brilho da prata pura. Diziam que nenhum caçador mortal jamais a vira 2 vezes. Hércules sabia que não poderia feri-la. Uma gota de sangue, e a ira divina cairia sobre ele. A tarefa exigia paciência, astúcia e reverência. Durante 1 ano inteiro, o herói perseguiu a corça pelas florestas da Arcádia, pelos campos da Trácia e pelos picos nevados do Monte Citeron. A cada vez que se aproximava, a corça desaparecia como um sopro de vento entre as árvores. Mas Hércules não desistia. Certa manhã, ao amanhecer, Hércules avistou a corça ao longe, pastando à beira de um riacho. Sabia que era sua única chance, e não podia falhar. Com mãos firmes e olhos atentos, empunhou o arco. Fez uma prece silenciosa a Ártemis, pedindo perdão por violar seus domínios, e disparou. A flecha cortou o ar com precisão divina. Acertou a pata dianteira da criatura, entre os tendões, evitando veias e artérias. Nenhuma gota de sangue caiu no chão. A corça cambaleou e tombou suavemente, viva, intacta, capturada com honra. Mas antes que pudesse partir, Ártemis surgiu, envolta em luz, arco em mãos. Seus olhos queimavam como o sol do meio-dia. Ousaste tocar o que é meu, filho de Zeus? Perguntou a deusa, com voz que fazia o solo estremecer. Hércules, sem abaixar os olhos, respondeu com firmeza: grande Ártemis, não tomei tua criatura por orgulho ou glória. O oráculo de Delfos, consagrado a teu irmão Apolo, foi quem revelou meu destino. Cumpro tarefas impostas pelos deuses, e se houver erro em meu ato, aceito teu julgamento. Ártemis o observou em silêncio. Depois, com um leve gesto, recolheu seu arco e disse: leva a corça, mas ao final ela voltará aos meus domínios. Hércules inclinou a cabeça em reverência e partiu com a criatura. Ao chegar a Micenas, entregou-a viva a Euristeu, que mais uma vez mal escondia o medo por trás da arrogância. Na mesma noite, a corça escapou dos portões do palácio e desapareceu rumo às florestas, como se guiada pela própria deusa. 3 desafios já haviam sido vencidos. Monstros caíram, deuses foram acalmados e até a própria natureza curvou-se diante da astúcia do herói. Mas o próximo trabalho exigiria mais do que velocidade ou estratégia. Exigiria enfrentar a fúria selvagem da montanha. O rei Euristeu, cada vez mais inquieto com as vitórias de Hércules, ordenou: traga-me vivo o javali de Erimanto, a fera que devasta plantações e faz os próprios lobos fugirem para o alto das montanhas. No topo gelado do Monte Erimanto, uma criatura assombrava aldeias e florestas. Um javali gigantesco, com presas como lâminas de bronze e olhos inflamados pela selvageria. Diziam que seu bramido fazia avalanches descerem das montanhas. Vestido com a pele do leão de Nemeia e armado com flechas envenenadas pela Hidra, Hércules partiu sozinho pelas trilhas geladas. A tempestade rugia, a neve cobria os rastros, mas o herói avançava. No caminho, Hércules encontrou Folo, um centauro sábio, solitário, que vivia em paz nas encostas. Folo lhe ofereceu abrigo, vinho e conselhos.
Mas ao abrir uma ânfora de vinho sagrada, presente dos deuses e reservada apenas aos centauros, um erro fatal foi cometido. O aroma do vinho se espalhou pelos ventos, atraindo outros centauros tomados pelo desejo. Ao ver um humano tomando o vinho, ficaram furiosos e atacaram em bandos, galopando como uma tempestade. Hércules, relutante, defendeu-se. Flechas voaram, gritos ecoaram pelas montanhas. No fim, muitos caíram. Entre eles, Folo, ferido por acidente ao manusear uma das flechas envenenadas. Com pesar, Hércules enterrou seu amigo e seguiu adiante. A missão ainda não havia terminado. Por entre penhascos e florestas congeladas, Hércules finalmente avistou a criatura. O javali, de pelagem espessa e presas reluzentes, rugiu como trovão e avançou. O combate foi brutal. Hércules desviava de investidas que rachavam árvores ao meio. A cada golpe, o chão tremia. Mas com astúcia, o herói atraiu a fera para um desfiladeiro e, no momento certo, saltou sobre ela e a dominou com a força de um semideus. Hércules desceu a montanha com o javali amarrado. Ao ver a fera viva, Euristeu, apavorado, se escondeu dentro de uma grande ânfora e de lá gritou: "Leve essa coisa para longe de mim!" Se sentindo humilhado, Euristeu planejava dar o troco no herói com algo sujo e impossível. O próximo desafio não envolveria monstros ou armas, mas algo igualmente repugnante: limpar, em um único dia, os estábulos do rei Augeas. Augeas possuía o maior rebanho da Grécia, milhares de bois sagrados que jamais haviam visto um estábulo limpo. As paredes estavam cobertas por décadas de sujeira. O odor podia ser sentido a léguas de distância, e ninguém ousava se aproximar. Hércules, surpreso, perguntou: "E por que eu, um guerreiro, faria o trabalho de um servo?" Euristeu apenas sorriu, certo de que a humilhação seria inevitável. Ao chegar ao reino de Augeas, o herói propôs um trato. Limparia tudo em um único dia e, em troca, receberia parte do rebanho. O rei, rindo, aceitou, certo de que a tarefa era impossível. Mas Hércules não pretendia usar pá ou vassoura. Com sua força, desviou o curso dos rios Alfeu e Peneu, fazendo as águas invadirem os estábulos. Em poucas horas, a correnteza levou décadas de sujeira, deixando o lugar limpo como nunca. Augeas, percebendo que havia sido enganado, recusou-se a pagar a recompensa prometida e expulsou Hércules do reino. Quando Euristeu soube que o herói havia tentado lucrar com o trabalho, declarou que a tarefa não contaria como cumprida. Mesmo assim, a façanha de Hércules tornou-se lendária, um feito de força e engenho que nenhum homem ousara tentar. Após vencer rios e monstros, Hércules acreditava que já conhecia todos os perigos da Grécia. O rei Euristeu, impaciente para ver o herói falhar, anunciou o próximo desafio. Vá até o lago Estínfalo e livre a região de suas aves assassinas, criaturas criadas por Ares, deus da guerra. O lago, cercado por florestas densas, era lar de centenas de aves monstruosas. Suas penas eram de metal afiado como lâminas, capazes de perfurar armaduras. Seus bicos podiam rasgar carne e ossos com a mesma facilidade que o vento dobra a grama. E quando batiam asas, lançavam uma chuva mortal de penas cortantes. Hércules sabia que não poderia simplesmente se aproximar. Um ataque frontal seria suicídio. Ao chegar às margens do lago, o herói viu o céu escurecer, não por nuvens, mas pelo voo das aves. O som de suas asas parecia trovões metálicos. Foi então que Atena surgiu diante dele, trazendo um presente dos deuses. Um par de castanholas de bronze, forjadas por Hefesto, cujo som estrondoso ecoava por vales e montanhas. Use isto, filho de Zeus, assuste-as, faça-as voar, e então ataque. Hércules subiu em uma rocha alta e fez soar as castanholas. O barulho ensurdecedor cortou o ar como 1000 tambores. Assustadas, as aves se ergueram em voo desordenado. Era a chance que ele esperava. O herói empunhou seu arco, agora com flechas mergulhadas no veneno da hidra, e disparou contra o céu. Cada flecha que acertava derrubava uma ave, que caía como pedra nas águas do lago. Em pouco tempo, o chão e a superfície estavam cobertos de penas e corpos. As poucas sobreviventes fugiram para nunca mais voltar. Hércules recolheu algumas penas de bronze como prova e partiu de volta a Micenas. Ao ver a pilha de penas reluzentes, Euristeu arregalou os olhos por um instante, mas logo recuperou a postura e, com um sorriso forçado, disse:
Penas, nada mais que penas. Veremos quanto tempo essa tua sorte dura, primo. Com mais uma tarefa cumprida, Euristeu já anunciava um novo desafio. Um que o levaria para além do continente, até as águas do mar Egeu. A ordem era clara como um decreto dos próprios deuses. Vá à ilha de Creta e capture o touro que assola seus campos e aterroriza seu povo. Mas o animal tinha uma história digna das tragédias mais antigas. Anos antes, Poseidon o havia enviado como presente ao rei Minos para ser sacrificado em sua honra. Encantado com a beleza e imponência da criatura, Minos quebrou a promessa e poupou o touro. Ofendido, o deus do mar encheu o coração do animal com uma fúria indomável. Desde então, ele corria pelas planícies e aldeias, destruindo plantações e esmagando tudo em seu caminho. Sua pelagem brilhava como marfim sob o sol, e seus chifres reluziam como ouro polido. Cada mugido fazia tremer a terra, e sua força parecia a de uma onda em tempestade. Navegando sobre o mar Egeu, Hércules sentia o vento salgado no rosto e o balanço firme da embarcação. No horizonte, a silhueta de Creta surgia como uma promessa de perigo e de glória. Ao chegar, encontrou uma ilha em tensão. Camponeses se escondiam nas colinas e Minos, dividido entre orgulho e temor, recebeu o herói no palácio. Se conseguir capturá-lo, a ilha lhe será grata. Mas lembre-se, Poseidon não esquece afrontas, advertiu o monarca. Hércules seguiu as marcas fundas deixadas pelos cascos até um vale aberto, onde o vento trazia o cheiro do mar misturado ao da terra rasgada. Então, o animal surgiu. Músculos tensos, olhos em brasa, respiração como fumaça de forja. O touro investiu com violência. Hércules desviou por pouco, sentindo o ar cortado pelos chifres. A luta se arrastou por horas. O herói esquivava, agarrava os chifres, era arrastado pela planície. Até que, com um grito que ecoou pelos penhascos, lançou todo o peso contra o animal e o derrubou. Com cordas grossas, amarrou-o, domando sua fúria com pura força e determinação. No porto, marinheiros observavam em silêncio enquanto Hércules conduzia o touro amarrado até o navio. O animal se debatia, fazendo as pranchas rangerem, mas era mantido sob controle pela força do herói. Com esforço, foi içado a bordo, onde permanecia imóvel, encarando o mar aberto com olhos faiscantes. A embarcação partiu, deixando para trás a costa de Creta. Ao chegar a Micenas, Euristeu, ao vê-lo, recuou instintivamente para trás dos portões do palácio, evitando até olhar nos olhos do animal. Com o touro e o mar Egeu para trás, Hércules buscou um pouco de descanso. Mas Euristeu, cada vez mais temeroso, arquitetava outro desafio, sombrio e cruel. A ordem foi anunciada como uma sentença. Vá até a Trácia e traga até mim os 4 cavalos de Diomedes, animais que se alimentam de carne humana. Eram 4 corcéis terríveis, descendentes dos ventos selvagens, com olhos flamejantes e dentes como adagas. Mantidos em correntes de ferro, relinchavam dia e noite, famintos e insaciáveis. O rei Diomedes, senhor dos Bistônios, orgulhava-se de sua crueldade. Todos os estrangeiros que ousavam pisar em sua terra eram lançados ao estábulo, servindo de banquete às bestas. Hércules navegou até a costa da Trácia. Ao desembarcar, encontrou aldeias devastadas e camponeses que viviam sob terror constante, ouvindo os relinchos famintos ecoarem pelos vales. Ao se aproximar dos estábulos, o herói foi cercado por guerreiros armados, soldados de Diomedes. Escudos batiam, lanças faiscavam, mas Hércules, com a clava em mãos, avançou como uma tempestade. A batalha foi brutal. Hércules derrubava inimigos com golpes que rachavam escudos ao meio e cada passo o aproximava das correntes que prendiam os animais. Então, Diomedes surgiu, montado em seu carro de guerra. Gritando ordens, investiu contra Hércules, certo de que nenhum homem poderia enfrentá-lo. O choque foi inevitável. Lanças contra a clava, ferro contra a força divina, Hércules arrancou Diomedes de seu carro e o lançou ao chão, onde a terra tremeu com o impacto. Em um ato de justiça implacável, o herói lançou o tirano ao estábulo. Os 4 cavalos avançaram sobre ele, devorando seu próprio senhor e saciando a fome que os dominava. A partir desse momento, as feras se acalmaram.
Domesticados pelo destino, seguiram Hércules sem resistência até Micenas, onde Euristeu, covarde como sempre, mal ousou olhar para eles. Mais um trabalho concluído e a fama de Hércules aumentava cada vez mais por toda a Grécia. Euristeu, tomado pelo desejo de agradar sua filha mimada, Admeta, buscava um presente à altura de uma princesa. Nada menos que o cinturão mágico de Hipólita serviria. E assim, convocou Hércules, impondo-lhe mais uma missão impossível. "Vá até a terra das Amazonas e traga-me o cinturão da rainha Hipólita", ordenou. Forjado por Hefesto e dado por Ares à sua filha guerreira, o cinturão não era mero ornamento. Representava poder, prestígio e comando sobre o exército mais temido da antiguidade. As Amazonas eram um povo lendário de mulheres guerreiras. Criadas para a batalha desde a infância, manejavam o arco com precisão mortal e a lança com destreza incomparável. Montavam cavalos velozes como o vento e viviam em cidades fortificadas às margens do Mar Negro, onde nenhum homem governava. Em suas fileiras, disciplina e irmandade eram leis sagradas, e Hipólita, com sua coragem e sabedoria, era respeitada até pelos deuses. Ao chegar em Temícera, terra das Amazonas, Hércules foi conduzido até seu acampamento, onde encontrou-se com Hipólita não como inimiga, mas como líder justa. Admirada por sua fama e força, a rainha demonstrou respeito e, em gesto de honra, prometeu entregar-lhe o cinturão sem resistência. Hera, porém, não permitiria tamanha facilidade. Assumindo a forma de uma amazona comum, infiltrou-se entre as guerreiras e espalhou a mentira. "Hércules veio enganar-nos. Ele pretende raptar nossa rainha e escravizar nosso povo." Em instantes, o rumor inflamou os corações. Quando Hera revelou-se em sua verdadeira forma divina, reluzindo como tempestade, o ódio das Amazonas explodiu em gritos de guerra. As Amazonas montaram seus cavalos e lançaram-se contra os estrangeiros. Lascas de metal tilintavam, flechas cruzavam os céus e o estrondo de cascos fazia tremer a terra. Hércules, cercado, girava sua clava como um furacão, derrubando adversárias sem jamais recuar. No meio do tumulto, Hipólita avançou. Alguns relatos dizem que ela buscava acalmar suas guerreiras. Outros afirmam que ela entrou em combate e que tombou pelas mãos do herói, enganado pela confusão. Mas ao final, o cinturão foi conquistado, símbolo de poder arrancado no auge da batalha. Quando Hércules regressou, Euristeu ofereceu o cinturão a Admeta, sua filha, que o aceitou como brinquedo de luxo, sem jamais compreender o sangue derramado para conquistá-lo. O herói, por sua vez, via em cada conquista não glória, mas o peso das vidas ceifadas em sua jornada. Mas o descanso ainda estava distante. Euristeu, desejando enviar o herói para longe, onde talvez nunca retornasse, declarou: "Traga-me o rebanho vermelho de Gerião, guardado nos confins da ilha de Erítia." Diziam que as vacas de Gerião tinham pelagem da cor do fogo e pastavam sob os olhos vigilantes de monstros e deuses. Erítia era uma ilha envolta em brumas, onde o sol tocava a terra por último ao fim de cada dia. A viagem seria longa. Hércules atravessou desertos escaldantes, mares revoltos e planícies esquecidas pelos deuses. Em meio à travessia, enfrentou escorpiões gigantes, tribos hostis e até os ventos contrários enviados por Hera. Em uma das passagens mais áridas da jornada, Hércules ergueu com as próprias mãos 2 colunas titânicas, uma em cada margem do estreito, como sinal de que ali o mundo conhecido terminava. Essas colunas ficariam conhecidas como os Pilares de Hércules. O herói finalmente chegou à ilha. Lá, encontrou o primeiro guardião, Ortrus, um cão monstruoso de 2 cabeças, irmão de Cérbero. Com olhos que brilhavam na escuridão, atacou sem hesitar. A batalha foi feroz. Hércules girava sua clava com extrema velocidade, enquanto o monstro mordia o ar e o solo. Com um golpe preciso, quebrou-lhe os crânios, silenciando o guardião eterno. Mas ainda havia Erition, o pastor armado com lança dourada que, diferente dos outros inimigos, hesitou ao ver o herói. "Você não é como os monstros que mata, mas mesmo assim não posso deixar que leve o rebanho", disse ele. O confronto foi inevitável. Hércules venceu, mas não com orgulho. Enterrou Eurítion com honra e respeito, como um guerreiro digno. Então, o chão tremeu.
Gerião surgiu, um gigante de 3 cabeças e 6 braços fundidos em um único corpo. Sua voz ecoava como trovão triplo. Você veio roubar o que é meu, filho de Zeus, pois aqui encontrará o fim. O confronto foi titânico. 3 frentes de combate, golpes simultâneos, relâmpagos cruzando o céu. Hércules foi ferido, mas não cedeu. Usando uma flecha banhada no sangue da hidra, mirou o coração do gigante e disparou. Gerião tombou como uma montanha em colapso. A ilha tremeu e o silêncio voltou a reinar. Hércules guiou o rebanho rubro através dos mares, enfrentando tempestades enviadas por Hera e homens sedentos por glória. Mas nenhum conseguiu detê-lo. Ao ver os animais, Euristeu ficou pálido e surpreso. A cor flamejante do rebanho parecia carregar ainda o olhar de Gerião. "Tire essas coisas daqui!" gritou, se segurando para não fugir de medo. Mais uma tarefa cumprida. Mas cada vitória pesava nos ombros de Hércules. Lembrando de Erition, pensou nas vidas, nos rostos e nas escolhas que ficavam para trás. Enquanto o herói se recuperava, rumores sobre o próximo desafio indicavam os Jardins Dourados do Oeste. Euristeu, agora tomado por uma obsessão quase doentia em testar os limites do herói, na esperança dele falhar, declarou: "Traga-me as maçãs douradas do Jardim das Hespérides, frutos sagrados que concedem vida eterna." Diziam que as maçãs haviam sido dadas por Gaia a Hera como presente de casamento e estavam guardadas num pomar oculto nos confins do mundo, um lugar cuja localização ninguém conhecia ao certo. Sem saber por onde começar, Hércules ouviu rumores de que Prometeu, o titã condenado, conhecia segredos sobre o jardim. Assim, partiu rumo ao Cáucaso, onde Prometeu sofria sua eterna punição. Ao vê-lo acorrentado, com a águia devorando-lhe o fígado, Hércules matou a ave e quebrou suas correntes. Grato pela libertação, Prometeu lhe revelou: "Se alguém conhece os caminhos do mundo, é Nereu, o velho do mar, ou Atlas, pai das próprias Hespérides." Hércules então navegou pelo Mediterrâneo em busca de Nereu, que se recusava a cooperar, mudando de forma incessantemente para escapar. Só quando foi dominado é que o deus marinho revelou a verdade. O jardim ficava nos limites do mundo e apenas com a ajuda de Atlas seria possível cumprir a tarefa. Guiado por essa revelação, Hércules seguiu sua jornada. Ao atravessar o norte da África, encontrou o gigante Anteu, filho de Gaia. Anteu desafiava todos os viajantes que encontrava para combates mortais. Ele parecia invencível, pois sempre que tocava a terra, recebia forças de sua mãe. Hércules, percebendo o segredo, ergueu o gigante no ar e o esmagou, impedindo-o de tocar o solo. Exausto após a luta, o herói descansava quando foi capturado por Busíris, o cruel rei do Egito, que sacrificava estrangeiros em honra aos deuses. Preso ao altar, o herói rompeu as amarras no último instante e matou o tirano, livrando-se de mais um obstáculo em sua missão. Por fim, Hércules alcançou os limites do mundo e encontrou Atlas, o titã colossal condenado a sustentar o céu pela eternidade. Hércules lhe propôs um acordo: "Suportarei o peso do céu por um tempo, e te darei descanso ao lado de suas filhas, se me trouxer algumas das maçãs douradas que elas guardam." O titã aceitou. Hércules subiu ao topo de uma montanha, tomou sobre os ombros a abóbada celeste e quase sucumbiu ao fardo. Enquanto isso, Atlas foi até o jardim, contornou Ládon, o dragão de 100 cabeças, que guardava o pomar, e reencontrou suas filhas. Ao retornar, trouxe os frutos reluzentes, mas anunciou desleal: "Não retomarei meu fardo. Levarei eu mesmo as maçãs a Euristeu. Você ficará aqui para sempre." Hércules, porém, não se deixou enganar. Fingiu concordar, mas pediu: "Apenas segure o céu por um instante, para que eu possa ajeitar uma almofada nos meus ombros." Atlas caiu no truque. Quando retomou o peso do firmamento, o herói recuperou sua liberdade e partiu, levando as maçãs. De volta a Micenas, entregou os frutos a Euristeu. Mas, por serem propriedade divina, a deusa Atena interveio e os devolveu ao Jardim das Hespérides, onde permaneceriam intocáveis. Assim terminou o penúltimo trabalho de Hércules, no qual, além de força e coragem, foi a sua astúcia que o livrou de um fardo eterno. Mas o destino ainda lhe reservava um desafio final e talvez o mais sombrio de todos. Hércules descansava, aguardando seu desafio final.
Euristeu, por sua vez, desesperado para se livrar dele de uma vez por todas, guardou o mais terrível dos desafios para o fim. Para seu último trabalho, você descerá ao reino dos mortos. Vá até o submundo e me traga Cérbero, o cão de 3 cabeças de Hades. A ordem soava como uma sentença de morte. Descer ao submundo era cruzar uma fronteira sem volta, pois poucos haviam retornado vivos de lá. Cérbero não era um simples monstro, era a personificação do terror que guardava os portões do mundo dos mortos, garantindo que nenhuma alma escapasse e nenhum vivo entrasse. Determinado, Hércules buscou sabedoria com o oráculo de Delfos para tal jornada. Ela o aconselhou a buscar iniciação nos mistérios de Eleusis, rituais sagrados que o preparariam para cruzar as barreiras entre a vida e a morte. Guiado pela deusa Atena e pelo mensageiro dos deuses, Hermes, encontrou uma entrada secreta para o submundo em uma caverna escura em Tênaro. Ao descer, o ar tornou-se gelado e os sons do mundo dos vivos desapareceram, substituídos por sussurros fantasmagóricos. As almas dos mortos, meras sombras, flutuavam ao seu redor, espantadas com a presença de um homem vivo em seu reino de silêncio. Seu primeiro obstáculo foi o rio Estige, a fronteira aquática do inferno. Lá, encontrou Caronte, o barqueiro das almas, que se recusou a transportar um passageiro vivo. Mas, com um olhar feroz e ameaçador, Hércules o intimidou e Caronte, contrariado, levou-o para a outra margem sem cobrar seu preço. Em sua trajetória, Hércules encontrou e libertou seu amigo Teseu, que estava preso por tentar raptar Perséfone. E, finalmente, chegou ao trono sombrio de Hades, o senhor do submundo. Ali pediu permissão para capturar a fera, e o deus aceitou, mas impôs uma condição. Você poderá levá-lo, mas apenas se conseguir dominá-lo com as próprias mãos, e deverá trazê-lo de volta ao concluir seu desafio. Em frente aos portões do submundo, a monstruosa criatura se revelou. Cérbero era colossal, com 3 cabeças que latiam como trovões, enquanto salivava veneno. Seu pelo era duro como escamas, e um fedor de morte emanava de seu corpo. A fera lançou-se sobre ele, mas Hércules era a própria força encarnada. Esquivou-se das mordidas venenosas e agarrou uma das cabeças laterais, que se contorcia agressivamente. Protegido apenas pela pele do leão de Nemeia, o herói usou o peso de seu corpo e sua força incomparável para subjugar a besta. Apertou o monstro até que este, sem ar e exausto, finalmente se rendeu. O silêncio reinou no submundo. As almas murmuravam, temendo e admirando a força do filho de Zeus. Arrastando o aterrorizante cão infernal, Hércules fez o caminho de volta, emergindo das trevas para a luz do dia. A visão de Cérbero na terra dos vivos fez o sol parecer escurecer e a terra tremer. De volta a Micenas, apresentou a fera a Euristeu. O rei, ao ver o cão de 3 cabeças babando veneno e rosnando com a fúria do inferno, empalideceu de terror. Incapaz de permanecer em seu trono, correu e se escondeu dentro de um grande jarro de bronze, gritando para que Hércules levasse o monstro embora. Basta! Você conseguiu! Leve essa abominação de volta para as trevas de onde veio. Você está livre, Hércules! Seus trabalhos estão concluídos. Devolvendo Cérbero ao seu posto no submundo, como havia prometido a Hades, o herói enfim estava livre. E pôde sentir um breve alívio da culpa que carregava em seu coração. A culpa de ter matado sua esposa e seus filhos em um delírio imposto por Hera. Esses foram os 12 trabalhos de Hércules. Uma jornada de dor e glória, astúcia e força, em que até os deuses testemunharam o poder de um semideus.